Ego e arquétipo, uma síntese fascinante dos conceitos psicológicos fundamentais de Jung, por Edward Edinger. A tradução é de Adail Ubirajara Sobral, editora Coutrix, e você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, apoia seu vaquinha. É possível comprar livros pela lista de desejos da Amazon ou tornar-se membro aqui do canal. Os links estão todos abaixo no descritivo desse e dos demais vídeos. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Muito obrigada a todos pela presença, eu desejo uma boa escuta. Estamos no capítulo 3º. Deixo meu agradecimento pessoal e especial a Sabrina, minha querida amiga, que nos doou este livro para que fosse aqui gravado e ouvido. Obrigada, Sabrina. Então, capítulo 3º, encontro com o si mesmo. Abre aspas. Encaro esta vida como o percurso de uma essência real. A alma apenas deixa sua corte para ver o país. Os céus têm em si uma representação da terra e se a alma se tivesse contentado com ideias, não teria viajado para além do mapa. Mas padrões excelentes recomendam seus gestos. Mas enquanto lhes explora a simetria, ela a forma. Assim, sua descendência reproduz o original. Deus, no amor à sua própria beleza, forma um espelho para vê-la refletida. Fecha aspas. Thomas Vogt. Primeiro, o papel do coletivo. Vemos que os estados de inflação e de alienação que fazem parte do ciclo da vida psíquica tendem a tornar-se alguma outra coisa. O estado inflado, quando produtivo, leva a uma queda e, portanto, à alienação. A condição alienada, da mesma maneira, leva, em condições normais, a um estado de cura e de restauração. A inflação, ou a alienação, só se tornam condições perigosas quando são separadas do ciclo de vida de que são parte. Se qualquer delas se tornar uma condição estática e crônica de ser, e não uma parte do dinamismo abrangente, a personalidade se verá ameaçada. A psicoterapia será necessária. Todavia, a massa de homens sempre se viu protegida desses perigos por meios coletivos convencionais e, por conseguinte, amplamente inconscientes. Os perigos psíquicos da inflação e da alienação, sob designações diferentes, sempre foram reconhecidos na prática religiosa e na sabedoria popular de todas as raças e épocas. Há muitos rituais pessoais e coletivos cuja existência atende ao propósito de evitar qualquer tendência inflada capaz de provocar a inveja divina. Por exemplo, temos a antiquíssima prática de bater na madeira quando dizemos que as coisas vão bem.
Por trás dessa prática está a percepção consciente ou inconsciente de que o orgulho e o contentamento são perigosos. Por conseguinte, é necessário algum procedimento para nos manter humildes. O uso da frase "se Deus quiser" tem o mesmo propósito. Os tabus encontrados nas sociedades primitivas têm, na maioria dos casos, a mesma base: proteger o indivíduo do estado inflado, do contato com poderes que se podem mostrar grandes demais para a consciência limitada do ego. Poderes que podem explodir esta última de forma desastrosa. O procedimento primitivo de isolar os guerreiros vitoriosos quando do seu retorno do campo de batalha atende à mesma função protetora. Os guerreiros vitoriosos podem estar inflados pela vitória e podem voltar a sua força contra o seu próprio povo, caso lhes seja permitido. Assim sendo, há um período de esfriamento que dura alguns dias antes de ocorrer a reintegração desses guerreiros à comunidade. Há um interessante ritual mitraísta, o chamado rito da coroa, que se destina a proteger da inflação. O procedimento aqui descrito foi realizado durante a iniciação de um soldado romano no mitraísmo. Uma coroa, colocada na ponta de uma espada, foi oferecida ao candidato, mas o iniciante tinha sido orientado a desprezar a coroa, empurrando-a para o lado com a mão e a dizer: "Mitra é a minha coroa". Dali por diante, ele jamais usaria uma coroa ou guirlanda, nem mesmo em banquetes ou em comemorações de triunfos militares. E sempre que lhe era oferecida uma coroa, ele a recusava, dizendo: "Isso pertence ao meu Deus". No Zen budismo, desenvolveram-se técnicas sutis para minar a inflação intelectual, a ilusão de que se sabe. Uma dessas técnicas consiste em usar os koans, ou ditados enigmáticos. Um exemplo disso seria: um discípulo pergunta ao seu mestre: "Os cães compartilham da natureza do Buda?" O mestre replica: "Au, au". Na tradição cristã, há um grande esforço no sentido de criar uma proteção contra o estado inflado. Os 7 pecados capitais, orgulho, ira, inveja, luxúria, gula, avareza e cobiça, constituem sintomas de inflação. O fato de serem considerados pecados, que exigem confissão e penitência, protege deles o indivíduo. A mensagem básica das bem-aventuranças de Jesus é que a bênção recairá sobre a personalidade não inflada. Há ainda muitos procedimentos tradicionais para proteger o indivíduo do estado alienado. Em termos psicológicos, o objetivo central de todas as práticas religiosas é manter o indivíduo, ego, vinculado à divindade, si mesmo. Todas as religiões são repositórios da experiência transpessoal e de imagens arquetípicas. O propósito original das cerimônias religiosas de todos os tipos parece ser o de propiciar ao indivíduo a experiência de um relacionamento significativo com essas categorias de natureza transpessoal. Isso se aplica à missa e à confissão católica, de modo mais pessoal, em que o indivíduo tem a oportunidade de retirar de si mesmo a carga de quaisquer circunstâncias que o levaram a ter um sentimento de alienação com relação a Deus. Estabelece-se na confissão, por meio da aceitação do padre, em sua qualidade de agente de Deus, um certo sentimento de retorno a Deus e de religação com Ele. Todas as práticas religiosas têm em vista as categorias transpessoais da existência e tentam relacioná-las ao indivíduo. A religião constitui a melhor proteção coletiva disponível contra a inflação e contra a alienação. Pelo que sabemos, toda a sociedade apresenta essas categorias suprapessoais em seu ritual coletivo de vida. É bastante duvidoso que uma sociedade consiga sobreviver por qualquer período sem contar com algum sentimento comum, compartilhado, de consciência dessas categorias transpessoais. Todavia, os métodos coletivos, embora protejam o homem dos perigos das profundezas psíquicas, privam-no, por outro lado, da experiência individual dessas profundezas e da possibilidade de desenvolvimento que essa experiência promove. Desde que uma religião viva para conter o si mesmo e mediar o dinamismo do si mesmo junto aos seus membros, haverá pouca necessidade de um encontro pessoal entre o indivíduo e o si mesmo. O indivíduo não precisará descobrir a sua relação individual com a dimensão transpessoal. Essa tarefa será realizada para ele pela Igreja. Isso levanta uma séria questão, a de saber se a moderna sociedade ocidental ainda dispõe de um recipiente que funcione para acolher essas categorias suprapessoais ou arquétipos. Ou, como diz Eliot, temos apenas um monte de imagens quebradas?
É fato que há um grande número de indivíduos que não dispõem de categorias suprapessoais, vivas e em funcionamento, por meio das quais possam entender a experiência da vida, sejam elas fornecidas pela Igreja ou por qualquer outro meio. Trata-se de um perigoso estado de coisas, pois quando essas categorias não existem, o ego é capaz de pensar em si mesmo como sendo tudo ou como não sendo nada. Ademais, quando os arquétipos não têm um recipiente adequado, tal como uma estrutura religiosa estabelecida, eles têm de ir para algum outro lugar, já que são fatos da vida psíquica. Uma possibilidade é a de que esses arquétipos sejam projetados em assuntos banais ou seculares. O valor transpessoal pode tornar-se, nessa circunstância, o padrão de vida, o poder pessoal, algum movimento de reforma social ou qualquer das várias atividades políticas possíveis. Isso acontece no nazismo, a direita radical, e no comunismo, a esquerda radical. Esse mesmo tipo de dinamismo pode ser projetado no problema racial, seja como racismo ou como antirracismo. As ações pessoais seculares ou políticas tornam-se carregadas de um valor religioso inconsciente. Isso é muito perigoso, pois sempre que uma motivação religiosa age inconscientemente, surge o fanatismo, com todas as suas consequências destrutivas. Quando a psique coletiva se encontra numa condição estável, a grande maioria dos indivíduos compartilha de um mito ou de uma divindade vivos comuns. Cada um dos indivíduos projeta sua imagem interna de Deus, o si mesmo, na religião da comunidade. Portanto, a religião coletiva serve de recipiente do si mesmo para uma multidão de indivíduos. A realidade das forças transpessoais vitais encontra um reflexo nas imagens externas que a Igreja incorpora a seu simbolismo, sua mitologia, seus ritos e seu dogma. Enquanto funciona de maneira adequada, a Igreja protege a sociedade de toda a inflação e de toda a alienação disseminadas. Um estado de coisas estável dessa espécie é representado diagramaticamente na figura sexta. Embora estável, essa situação tem defeitos. O si mesmo, ou imagem de Deus, ainda é inconsciente, ou seja, não é reconhecido como entidade interna de caráter psíquico. Embora a comunidade de crentes esteja em relação harmoniosa, já que cada um dos seus membros compartilha com os demais da mesma projeção, essa harmonia é ilusória e até certo ponto espúria. Os indivíduos estarão com relação à Igreja num estado de identificação coletiva ou de participation mystique e não terão estabelecido nenhuma relação exclusiva e individual com o si mesmo. Se a Igreja externa perder sua capacidade de conter a projeção do si mesmo, teremos chegado à condição que Nietzsche anunciou para o mundo moderno. Deus está morto. Toda a energia psíquica e todos os valores dessa ordem que estavam contidos na Igreja refluem para o indivíduo, ativando-lhe a psique e causando-lhe sérios problemas. O que vai acontecer então? Há várias possibilidades, e temos exemplos de cada uma delas na vida contemporânea. Ver a figura 7ª. Primeiro, a primeira possibilidade é que a perda da projeção de Deus na Igreja leve o indivíduo a perder, ao mesmo tempo, a sua ligação interna com si mesmo. Nesse caso, o indivíduo sucumbe à alienação e a todos os sintomas de uma vida vazia e carente de sentido, tão comuns nos dias de hoje. A segunda possibilidade é que o indivíduo assuma por si mesmo, com seu próprio ego e suas próprias capacidades, toda a energia anteriormente projetada na divindade. Seria o caso segundo na figura 7ª. Nesse caso, a pessoa sucumbe à inflação. Vemos exemplos disso na híbris, que supervaloriza os poderes racionais e manipulatórios do homem e nega o sagrado mistério inerente à vida e à natureza. A terceira possibilidade é que o valor suprapessoal projetado, que foi retirado do seu recipiente religioso, seja projetado em algum movimento secular ou político, caso terceiro na figura 7ª. Mas os propósitos seculares jamais constituem um recipiente adequado para conteúdos religiosos. Quando a energia religiosa é aplicada a um objeto secular, temos diante de nós algo que se pode descrever como adoração de ídolos, uma forma espúria e inconsciente de religião. O atual exemplo destacado de reprojeção é o conflito entre capitalismo e comunismo. O comunismo, em particular, é claramente uma religião secular que tenta, de forma ativa, canalizar as energias religiosas para objetivos seculares e sociais. Quando o valor do si mesmo é projetado por grupos opostos entre si em ideologias políticas conflitantes, temos uma situação semelhante à da quebra da totalidade original do si mesmo em fragmentos antitéticos que lutam entre si. Nesse caso, as antinomias do si mesmo ou Deus
passam a atuar na história. Ambos os lados de um conflito partidário derivam sua energia da mesma fonte, o si mesmo comum, mas inconscientes disso, eles estão condenados a viver o conflito trágico na própria vida. O próprio Deus é enredado nas malhas do conflito sombrio. Em todas as guerras travadas na civilização ocidental, ambos os lados dirigiram orações ao mesmo Deus. Como disse Matthew Arnold, abre aspas, "And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and fight, where ignorant armies clash by night." Fecha aspas, Dover Beach. E aqui estamos, como numa sombria planície, varrida por confusos alarmes de luta e fuga, onde exércitos ignorantes combatem à noite. A quarta forma possível de lidar com a perda da projeção religiosa é ilustrada no caso quarto da figura sétima. Se, quando restituído a si mesmo por meio da perda do valor religioso projetado, puder enfrentar as questões últimas da vida que são colocadas diante dele, o indivíduo poderá ser capaz de usar essa oportunidade para empreender um desenvolvimento decisivo da consciência. Se tiver condições de trabalhar de forma consciente e responsável com a ativação do inconsciente, poderá descobrir o valor perdido, a imagem de Deus na própria psique. Essa possibilidade é representada no diagrama pelo círculo que agora tem uma parcela maior de si mesmo fora do arco da inconsciência. A conexão entre o ego e o si mesmo é agora realizada inconscientemente. Nesse caso, a perda de uma projeção religiosa serviu a um propósito salutar. Foi o estímulo que levou ao desenvolvimento de uma personalidade individuada. Um aspecto proeminente da perda coletiva das categorias suprapessoais tem sido um aumento da preocupação com a subjetividade do indivíduo. Trata-se efetivamente de um fenômeno moderno e, na verdade, ele não poderia existir se os valores transpessoais fossem satisfatoriamente contidos numa religião coletiva tradicional. Mas, uma vez que o sistema simbólico tradicional sofreu ruptura, ocorre algo parecido com o retorno de uma grande quantidade de energia à psique individual e passa a haver o interesse e uma atenção muito maiores concentrados na subjetividade do indivíduo. A partir desse fenômeno, a psicologia profunda foi descoberta. A própria existência da psicologia profunda é um sintoma do nosso tempo. Outros indícios se encontram em todas as manifestações artísticas. As peças e os romances descrevem exaustivamente os indivíduos mais banais e comuns nos seus aspectos mais caros e pessoais. A subjetividade interna tem recebido um grau de valorização e de atenção que jamais recebeu antes. Na realidade, essa tendência é um indício de coisas que virão a existir. Se a acompanharmos até a sua conclusão inevitável, não há dúvida de que ela levará as pessoas cada vez mais à redescoberta das categorias suprapessoais perdidas no interior de si mesmas. Segundo a irrupção, em determinado ponto do desenvolvimento psicológico, normalmente após uma intensa experiência de alienação, o eixo ego-si mesmo de repente passa à consciência. É alcançada a condição descrita na figura quinta. O ego torna-se consciente, em termos de experiência, da existência de um centro transpessoal a que está subordinado. Jung descreve esse acontecimento da seguinte forma, abre aspas, "Quando alcançamos o auge da vida, quando o botão se abre e do menor emerge o maior, então, como diz Nietzsche, que pode ser ouvido aqui, o um torna-se dois. E a personagem maior que sempre fomos, mas que sempre esteve invisível, aparece a personalidade menor com a força de uma revelação. Aquele que é verdadeira e desesperançosamente pequeno sempre vai reduzir a revelação do maior ao nível da sua própria pequenez, e jamais vai entender que o dia do julgamento da sua pequenez chegou. Mas o homem que é internamente grande saberá que o amigo tão esperado da sua alma, o imortal, efetivamente chegou nesse momento, para tornar cativo o cativeiro, isto é, para tomar conta dele, que sempre confinou esse imortal e o manteve aprisionado, e para levar sua vida a fluir para uma vida maior, um momento do mais mortal perigo, um momento do mais mortal perigo." Fecha aspas. O mito e a religião fornecem muitas imagens que simbolizam esse momento de irrupção. Sempre que o homem encontra conscientemente um agente divino que assiste, comanda ou dirige, podemos compreender esse encontro como um encontro entre o ego e o si mesmo. O encontro geralmente ocorre no ermo ou num estado de fuga, isto é, num estado de alienação.
Moisés era fugitivo da lei e cuidava das ovelhas do seu sogro nas montanhas desertas, quando Yahvé lhe dirigiu a palavra a partir do tufo de sarça em chamas e lhe deu a atribuição de toda a sua vida. Jacó, obrigado a fugir de casa por causa da ira de Esaú, sonha no meio do deserto com a escada celeste. A ilustração 13. E faz o pacto com Deus. Francis Thompson, no poema The Kingdom of God is Within You, usa esta imagem. Abre aspas. Os anjos mantêm seus antigos lugares. Apenas viram um seixo e tremulam uma asa. Sois vós, vossas faces aliadas, que não percebeis o vento pleno do esplendor. Mas, quando a tristeza já não puder ser tanta, chorai. E sobre vossa tão dolorida perda, brilhará o tráfego da escada de Jacó, instalada entre os céus e a cruz. Fecha aspas. Jonas oferece outro exemplo. Seu encontro inicial com Yahvé ocorreu em meio a uma vida normal, mas não pôde ser aceito, isto é, o ego estava muito inflado para reconhecer a autoridade do si mesmo. Só depois que os esforços inúteis para escapar o levaram ao desespero, no ventre da baleia, Jonas foi capaz de reconhecer e aceitar a autoridade transpessoal de Yahvé. Quando uma mulher ou ânima na psicologia de um homem encontra o si mesmo, esse encontro costuma exprimir-se como um poder celestial fecundante. Danae, enquanto estava aprisionada pelo pai, é fecundada por Zeus através de uma chuva de ouro e concebe Perseu. Gravura 2ª. Da mesma forma, a anunciação de Maria costuma ser representada com raios fecundantes vindos do céu. Ilustração 14. Uma versão mais psicológica da mesma imagem é usada por Bernini em sua escultura O Êxtase de Santa Teresa, ilustração 15. Um exemplo moderno desse tema é o impressionante sonho de uma mulher cuja ocorrência precedeu um longo processo de esforço psicológico. Abre aspas. Vejo um jovem despido coberto de suor que me chama a atenção, inicialmente por sua postura física, uma combinação de movimentos descendente da figura de Pietà e da posição enérgica do famoso discóbulo grego no instante do lançamento do disco. Ele se encontra num grupo de homens que parecem estar de forma ambígua sustentando-o. Ele se destaca dos demais em parte por causa da cor, bronze, e da textura da sua pele, ungida, por assim dizer, de suor, mas principalmente pelo fato de ter um enorme falo semelhante a uma terceira perna estendida. O homem está em agonia com a carga da sua ereção. Isso se revela não só no gasto físico de esforço, musculatura e suor, mas também em sua expressão facial contraída. Minha simpatia por sua situação e meu assombro, admiração, surpresa com seu membro viril aproximam-me dele. Temos então um contato sexual. Apenas a penetração já é suficiente para me levar a experimentar um orgasmo tão profundo e disseminado que posso senti-lo até nas costelas e nos pulmões, mesmo quando acordo. É algo cheio de dor e de prazer, que forma uma sensação indistinguível. Todo o meu interior se encontra literalmente virado de cabeça para baixo, e meu útero, especificamente, apresenta-se como se tivesse feito uma revolução total, de fora para dentro ou de 180 graus. Não estou bem certa. Fecha aspas. Além do atirador de discos, o Discóbulos, ilustração 17, e da Pietà de Michelangelo, ilustração 18, o Homem de Três Pernas também lembrou à sonhadora uma estampa alquímica, ilustração 19, e uma gravura com uma roda do sol de 3 pés, ilustração 20, que ela vira. Portanto, a figura do sonho é uma rica condensação de múltiplas imagens e significados que permitem amplas considerações. Sem buscar realizar essa tarefa aqui, podemos fazer algumas observações. A sonhadora foi penetrada e transformada por uma entidade masculina de poder criador. Trata-se de um atleta do corpo e do espírito, São Paulo. Ele está associado ao princípio espiritual último, o Sol, e exprime todo o processo de transformação psíquica, o desenho alquímico. Para a sonhadora, esse sonho deu início a toda uma nova atitude e toda uma nova consciência de vida. Como suas imagens de cunho sexual sugerem, foram abertos novos níveis de resposta física. Além disso, toda a função de sensação, que até então fora amplamente inconsciente, tornou-se disponível. O mais importante de tudo foi o aumento da autonomia individual autêntica e a emergência de talentos criativos bastante consideráveis. Fica evidente, graças às associações que acompanham o sonho, que este exprime um encontro decisivo não só com o ânimos, mas também com o si mesmo.
O simbolismo triádico indica a ênfase no processo de percepção concreta espaço-temporal. Um exemplo notável da ruptura do eixo ego-si mesmo é a conversão do apóstolo Paulo. A ilustração 21. Jonas tentou escapar ao destino por meio da fuga. Saulo tentou escapar por meio da perseguição àqueles que representavam o seu próprio destino. A própria intensidade do ataque contra os cristãos traiu seu envolvimento com a causa, já que, como afirma Jung, abre aspas, o importante reside naquilo de que um homem fala e não se ele concorda ou não com isso, fecha aspas. Aquilo a que odiamos apaixonadamente constitui certamente um aspecto do nosso próprio destino. Terceiro, o livro de Jó. O livro de Jó oferece um amplo relato simbólico de um encontro com si mesmo. Jung escreveu a respeito em sua resposta a Jó. Nesse livro, Jung trata da história de Jó como um ponto decisivo no desenvolvimento coletivo do mito hebreu cristão, um ponto que envolve uma evolução da imagem de Deus ou do arquétipo do si mesmo. O encontro de Jó com Javé é considerado como uma representação de uma transição decisiva da consciência do homem com relação à natureza de Deus. Esse fato exigiu, por sua vez, uma resposta de Deus, que levou à sua humanização e, no fim das contas, à sua encarnação como Cristo. A história de Jó também pode ser considerada sob outra perspectiva, a saber, como descrição de uma experiência individual em que o ego experimenta seu primeiro encontro consciente e importante com o si mesmo. Examinarei Jó sob este último ponto de vista. O atual texto do livro de Jó é um documento composto e não temos condições de determinar se decorre efetivamente da experiência real de um indivíduo. O livro de Jó pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Todavia, é bem provável que isso seja verdade, e nas observações a seguir considerarei que o texto descreve uma experiência individual de imaginação ativa. Trata-se de um processo em que a imaginação e as imagens que gera são experimentadas como algo distinto do ego. Um tu ou um outro com quem o ego pode estabelecer uma relação e manter um diálogo. O fato de o livro de Jó ser escrito sob a forma de diálogo, o único livro do cânone do Antigo Testamento construído desta maneira, apoia a hipótese de que ele deve ter como base uma experiência de imaginação ativa. Mesmo o caráter repetitivo do diálogo apresenta verossimilhança se considerarmos que o livro descreve uma experiência pessoal. O retorno constante ao mesmo ponto que o ego se recusa a aceitar constitui um comportamento típico nas personificações do inconsciente encontradas no processo da imaginação ativa. A história se inicia com uma discussão entre Deus e Satanás que leva a uma decisão de Deus no sentido de submeter Jó à prova. A questão a responder é se Jó poderá ser levado a blasfemar contra Deus ao ser atingido pela adversidade. A disputa no céu pode ser entendida como uma representação dos fatores transpessoais ou arquetípicos presentes no inconsciente, que servem de cenário à aprovação de Jó e que lhe dão um significado último. Se as desgraças de Jó fossem apenas fortuitas, seriam acontecimentos casuais e desprovidos de significado, sem uma dimensão transpessoal de referência. É significativo que Jó jamais imagine essa possibilidade. O pressuposto básico de que todas as coisas vêm de Deus, isto é, de que refletem um significado e um propósito de cunho transpessoal, é mantido em todo o livro. Esse pressuposto de Jó corresponde à hipótese necessária para haver imaginação ativa. Se os humores e afetos da pessoa, que assinalam o ponto de partida do esforço da imaginação ativa, forem considerados fortuitos ou decorrentes de causas exclusivamente externas ou fisiológicas, não haverá base para buscar-lhes o significado psicológico. O conhecimento de que há um significado psicológico só é adquirido por meio da experiência. No início, é necessário ter pelo menos fé suficiente para estar disposto a tomar proposição do significado psicológico como hipótese a testar. Como Yahvé e Satanás trabalham juntos, podemos considerá-los dois aspectos da mesma entidade, isto é, o si mesmo. Satanás fornece a iniciativa e o dinamismo para estabelecer a aprovação de Jó. Representa, por conseguinte, a urgência de alcançar a individuação, que deve romper com o status quo psicológico para atingir um novo nível de desenvolvimento. A serpente desempenhou o mesmo papel junto a Adão e Eva no Jardim do Éden. É igualmente similar à situação do Éden o fato de a aprovação de Jó ter tomado a forma de uma tentação. Ele deverá ser tentado a blasfemar contra Deus. Isso significaria psicologicamente que o ego está sendo tentado a inflar-se, a colocar-se acima dos desígnios de Deus, isto é, a identificar-se com o si mesmo. Por que tudo isso seria necessário? É evidente que Jó apresentava alguma tendência à inflação. Apesar da sua reputação inatacável, ou talvez por causa dela, há alguma dúvida com relação a determinar se Jó sabe decisivamente qual é a diferença entre ele e Deus, entre o ego e o si mesmo. Por conseguinte, é traçado um programa para testar o ego no fogo das tribulações, e dessa aprovação surge o encontro total com a realidade de Deus.
Se for possível identificar propósitos anteriores por meio de análises dos efeitos, poderemos dizer que o propósito de Deus foi tornar Jó consciente da sua existência. Aparentemente, o si mesmo precisa da percepção consciente e é obrigado, pela urgência da individuação, a tentar o ego e a testá-lo com o fito de provocar a plena consciência do ego com relação à existência do si mesmo. No início, Jó é um homem próspero, estimado e feliz, o que corresponde a um ego seguro e satisfeito, abençoado pelo desconhecimento das suposições inconscientes com base nas quais se mantém essa tênue segurança. Abruptamente, tudo que Jó valoriza e que depende lhe é tirado. Família, posses e saúde. As calamidades que se precipitam sobre ele foram representadas numa água forte de William Blake, ilustração 22. Acima do quadro, Blake escreveu o versículo "O fogo de Deus caiu dos céus". Compreendida em termos psicológicos, a água forte representa uma quebra da ordem consciente, provocada por um influxo de energia abrasadora vinda do inconsciente. Uma imagem dessas anuncia uma crise de individuação, um passo importante do desenvolvimento psicológico que requer a destruição das velhas condições para dar espaço à emergência das novas condições. Pode haver o predomínio de efeitos destrutivos ou de efeitos libertadores, havendo normalmente uma mistura entre eles. A ênfase nos efeitos libertadores está presente num quadro publicado num estudo do caso feito por Jung, gravura 3ª. E nesse quadro, que deu início a uma fase decisiva de individuação, o relâmpago vindo do céu está deslocando uma esfera para fora da sua matriz circundante. O si mesmo está nascendo. A carta 16 do tarô, ilustração 23, enfatiza o aspecto destrutivo. Quando um ego se encontra particularmente inflado, tal como é representado na torre, a irrupção das energias vindas do si mesmo pode ser perigosa. O aparecimento do si mesmo inaugura uma espécie de juízo final, ilustração 24. Sobrevive apenas o que for sólido e estiver fincado na realidade. Com a perda de quase tudo a que atribuía valor, Jó é jogado num agudo estado de alienação que corresponde ao estado de Tolstói já descrito, página 82. Se se pretende reconhecer o si mesmo como valor supremo, é necessário haver um desprendimento com relação a valores menos elevados. O significado da vida de Jó estava ligado, evidentemente, à família, à propriedade e à saúde. E ao ser privado disso, ele ficou desesperado e penetrou na noite escura do espírito. Abre aspas. Pereça o dia em que nasci. Por que não morri no ventre materno? Por que não morri ao sair do ventre? Por que se dá luz ao miserável? Por que se dá vida aos que padecem na amargura? Por que nasceria um homem para errar como cego, cercado por Deus de todos os lados? Fecha aspas. Com essas palavras, Jó dá vazão ao seu desespero suicida e à sua profunda alienação da vida e do seu significado. A repetida pergunta "por quê?" indica que Jó está buscando desesperadamente significado. O significado perdido e recuperado pode ser tido como um tema último se o livro de Jó for visto como um documento individual. Em estado de depressão e de desespero, muito da libido, que normalmente mantém o interesse consciente e a vitalidade, mergulha no inconsciente. Isso, por sua vez, ativa o inconsciente, provocando um aumento dos sonhos e imagens fantasiosos. Podemos supor que uma ocorrência desse tipo atingiu Jó. As imagens personificadas do inconsciente lhe surgiram sob a forma de conselheiros ou amigos e falam com ele por meio do processo de imaginação ativa. Esses personagens o confrontam com outro ponto de vista e gradualmente o levam a ficar mais próximo do encontro com o luminoso, o próprio Yahvé. Uma das evidências de que as falas dos conselheiros de Jó são manifestações da autêntica imaginação ativa é o fato de essas falas serem misturas contaminadas de vários elementos. São, em parte, elaborações do ponto de vista religioso convencional que Jó descartou, mas também são, parcialmente, expressões autônomas genuínas das camadas mais profundas do inconsciente. Esse tipo de mistura contaminada de coisas diferentes constitui algo comum no processo da imaginação ativa. Assim sendo, o processo, para ser produtivo, requer a participação alerta e ativa da consciência, que leva a um verdadeiro diálogo, e não simplesmente a aceitação passiva de tudo o que o inconsciente diz. Por exemplo, em sua primeira fala, Elifas diz a Jó, abre aspas, Eis que encorajaste aqueles que fraquejavam, e apoiaste as mãos fracas, e tuas palavras levantaram aqueles que tropeçavam, e fortificaram os joelhos enfraquecidos. Mas agora que a adversidade vem a ti, perdes a paciência. Isso te atinge e ficas perturbado. Fecha aspas. Isso pode ser considerado a falta da autocrítica de Jó.
Ele está percebendo quão fácil é dar conselhos e ajudar os outros, mas agora não pode aconselhar-se a si mesmo. Essa autocrítica só pode servir para deprimi-lo ainda mais e para torná-lo ainda mais miserável. Elifas continua a falar, com palavras superficiais de consolo e expressões convencionais que Jó talvez tivesse dirigido a outras pessoas diante do infortúnio. Abre aspas. Não te traz tua vida irrepreensível alguma esperança? Lembraste de algum inocente que jamais perecesse? Ou de justos que fossem destruídos? Fecha aspas. Esses pensamentos vazios e irrealistas não servem de ajuda. São assobiam na escuridão contra a realidade da vida que está pressionando Jó tão fortemente. Talvez a própria expressão de uma visão superficial e ingênua tenha sido suficiente para dissolvê-lo, pelo menos temporariamente, pois Elifas passa de imediato para uma cadeia de associações mais profunda. Elifas conta a Jó um sonho luminoso. Considerando-se todo o diálogo como imaginação ativa, o próprio Jó estaria sonhando ou lembrando de um sonho seu. Abre aspas. Mas me foi dita em segredo uma palavra, e meus ouvidos perceberam o seu sussurro. Em meio a angustiosas visões da noite, quando o homem mergulha no sono profundo, sobreveio-me o medo e o tremor. O estremecimento do meu corpo me assustou, e passou-me pelo rosto um vento, que me deixou os cabelos arrepiados na carne. E ali estava um rosto, cuja forma não pude reconhecer. Um vulto se encontrava diante de mim, e ouvi-lhe o som da voz soturna. Porventura o homem mortal seria mais reto que Deus? Ou a criatura mais pura que seu Criador? Fecha aspas. Pouco depois, o próprio Jó menciona sonhos assustadores, abre aspas. Quando penso que minha cama me confortará, que o sono aliviará minha ânsia, espantas-me com sonhos e afliges-me com visões. Fecha aspas. Blake fez uma interessante ilustração dos sonhos de Jó, a 25. No quadro, Yahvé está entrelaçado com uma serpente, presumivelmente seu aspecto satânico. Ele está apontando para o inferno que se abriu aos pés de Jó e ameaça envolvê-lo nas chamas e nas garras dos tenebrosos animais. As profundezas do inconsciente abriram-se e Jó enfrenta o poder primordial da natureza. É evidente que diante disso não há o que alegar, assim como não podemos argumentar com um tigre que, por acaso, surgiu à nossa frente. Mas Jó não aprende com seus sonhos. Ele deve ter uma lição mais forte. Jó está convicto da sua inocência e retidão e, portanto, inconsciente da sombra. Por essa razão, seus companheiros devem falar repetidamente a respeito de coisas iníquas e diabólicas, como forma de compensar a sua atitude consciente e unilateral de pureza e de bondade. Jó tem uma fraca consciência de que sua experiência o está fazendo sentir-se bestial e sujo. A certa altura ele exclama, abre aspas, sou eu por acaso o monstro das profundezas? Sou eu a serpente marinha para que me ponhas ferros? Fecha aspas. E mais adiante, abre aspas, ainda que me lavasse com sabão ou limpasse as mãos com água de neve, tu me atirarias ao lodo e minhas vestes me tornariam abominável. Fecha aspas. Em certo momento, Jó de fato reconhece pecados passados, abre aspas, perseguirás uma folha levada pelo vento, levantarás teu poder contra uma palha seca, prescrevendo contra mim amarguras e tornando-me herdeiro dos pecados da minha mocidade? Fecha aspas. Ele não diz quais foram os pecados da sua mocidade e, evidentemente, não se considera culpado por eles agora. Esses pecados devem ser conteúdos reprimidos que ele não gostaria de tornar conscientes, já que contradiriam a imagem favorável que ele faz de si mesmo. Tal imagem é revelada com mais clareza nos capítulos 29 e 30. Abre aspas. Quem me dera ser como fui nos velhos tempos. Se eu ia até a porta da cidade e ocupar meu lugar na praça pública, os moços me viam e se escondiam. Os velhos se punham de pé. As autoridades cessavam de falar e punham as mãos na boca. Os nobres continham suas palavras e todos os homens se mantinham calados. Eles me ouviam com atenção e esperavam em silêncio pela minha palavra. Eu os dirigia e traçava-lhes o caminho, como um rei cercado de guardas. Porém agora zombam de mim homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria desdenhado de juntar com os cães do meu rebanho. Fecha aspas. A atitude de desprezo que Jó exibe com relação aos que lhe são intelectualmente inferiores é talvez um dos pecados da juventude e indica um ego inflado que projeta o lado fraco, a sombra, nos outros. O processo de individuação requer a aceitação consciente e a assimilação do lado sombrio, inferior. O efeito geral da provação de Jó é a produção de uma experiência de morte e renascimento.
Todavia, em meio às suas queixas, ele ainda é um homem que não nasceu de novo. Ele revela sua ignorância do estado do segundo nascimento na seguinte passagem, abre aspas, se uma árvore é cortada, há esperança de que se renove e de que seus ramos reverdeçam. Mesmo que suas raízes envelheçam na terra e mesmo que seu tronco morra no pó, ao cheiro da água reviverá e formará uma nova copa, como no início o fazia. Mas um homem morre e desaparece. O homem chega ao fim. E onde está? Como as águas se retiram do lago ou como o rio que se esgota e fica seco, assim se deita o homem e não mais se levanta, até que o próprio céu se abra. Se morre o homem, pode ele viver de novo? Fecha aspas. À medida que prossegue o diálogo entre Jó e seus companheiros, exprime-se um misto de profundas verdades e de opiniões banais e convencionais. De modo geral, ele é aconselhado a voltar às perspectivas ortodoxas e tradicionais. Dizem-lhe que aceite o castigo de Deus com humildade, sem questionar ou tentar entender. Em outras palavras, dizem-lhe que sacrifique o intelecto, que se comporte como alguém menos consciente do que é, e esse comportamento representaria uma regressão, e ele, com razão, o rejeita. Jó prefere queixar-se a Deus, perguntando-lhe com efeito, se és um pai amoroso e bom, por que não agis como tal? Ao atrever-se a discutir com Deus, não há dúvida que Jó, sob determinado ponto de vista, está agindo de forma inflada, mas o contexto global mostra que essa inflação é necessária e controlada. É essencial para o encontro com Deus. Uma inflação fatal teria ocorrido se ele seguisse o conselho da esposa para blasfemar contra Deus e morrer. Mas Jó evita os extremos. Não sacrifica o grau de consciência que atingiu, mas também não blasfema contra Deus. Continua contestando o significado da sua aprovação e não descansará enquanto não souber a razão de estar sendo punido. Na verdade, o próprio fato de Jó pensar em punição significa que ele está mantendo com Deus uma relação imatura, do tipo que há entre filho e pai. Essa é uma atitude de que o encontro com a divindade o liberta. Mas o mais importante é a insistência de Jó no sentido de descobrir o significado da sua experiência. Ele desafia Deus abertamente ao dizer, abre aspas, desvia a tua pesada mão para longe de mim e não me amedronte o teu terror. Então chama-me e te responderei. Ou bem eu falarei e tu responde-me. Fecha aspas. No capítulo 32 ocorre uma mudança. Os três companheiros de Jó já acabaram de falar e é-nos apresentada uma quarta personagem até então não mencionada. Chama-se Eliú. Eliú afirma que não entrou na discussão antes por ser jovem. Isso traz o tema do 3 e 4, para o qual Jung chamou a atenção. Se Eliú puder ser considerado a quarta função que até então estava faltando, a totalidade de Jó terá sido completada quando este apareceu. Esta interpretação coaduna-se também com a natureza do discurso de Eliú, que constitui, em larga medida, um prelúdio ao aparecimento de Javé e apresenta muitas das mesmas ideias que Javé vai exprimir com mais vigor. São particularmente dignas de nota as observações feitas por Eliú a respeito dos sonhos, abre aspas. Em sonhos ou em visões noturnas, quando cai sobre os homens o sono mais profundo, enquanto estes estão adormecidos em seu leito, Deus os faz escutar, e sua admoestação deixa-os cheios de terror, para afastar o homem da conduta temerária, para o livrar da soberba, para que sua vida não passe pela espada e para evitar que cruze o rio da morte. Fecha aspas. Essa referência aos sonhos e a sua função tem uma impressionante precisão em termos psicológicos. Constitui mais uma prova de que o livro de Jó é um relato de experiência real de um indivíduo. É claro que o inconsciente de Jó tentou corrigir a sua atitude consciente por meio dos sonhos, mas sem sucesso. Os sonhos podem ser interpretados, por conseguinte, como uma antecipação do encontro consciente entre Jó e Javé que viria a ocorrer. É interessante descobrir nesse texto antigo uma descrição da função compensatória dos sonhos, cuja existência só recentemente foi demonstrada por Jung. Depois da fala de Eliú aparece o próprio Javé. O si mesmo luminoso e transpessoal manifesta-se em meio a um redemoinho, ilustração 26. Javé faz um discurso magnificente que deve ter sido o resultado de um enorme trabalho consciente despendido da tentativa de assimilar a luminosidade pura, que, por certo, acompanhou a experiência original. A réplica de Javé é uma revisão dos atributos da divindade e uma majestosa descrição da diferença existente entre Deus e o homem, isto é,
entre o si mesmo e o ego. Abre aspas. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se o sabes e compreendes. Quem fixou-lhe as dimensões? Certamente deves saber. Quem estendeu sobre elas suas medidas? Em que se apoiam as suas bases? Quem assentou a sua pedra angular quando as estrelas da manhã cantavam e todos os filhos de Deus se rejubilavam? Fecha aspas. O ego não constitui o criador da psique e nada sabe a respeito dos fundamentos profundos em que a sua existência do ego repousa. Abre aspas. Acaso penetraste tu no mais profundo do mar? Ou passeaste no mais profundo do abismo? Terão as portas da morte sido reveladas a ti? Acaso viste os porteiros da casa das trevas? Compreendeste toda a vastidão da terra? Fecha aspas. O ego está sendo advertido de que nada sabe da psique em sua totalidade. A parte não pode abranger o todo. Abre aspas. Acaso podes arrebanhar as Pleiades ou te soltar o cinturão de Órion? Acaso podes fazer surgir os signos do zodíaco a seu tempo ou guiar Aldebaran e o seu séquito? Proclamaste as regras que governam os céus ou determinaste as leis da natureza sobre a terra? Fecha aspas. Aqui o ego está sendo contrastado com a magnitude e o poder dos arquétipos que determinam a existência da psique. Então Yahvé volta a sua atenção para o reino animal e descreve os poderes incontroláveis dos animais, especialmente os mais monstruosos. Abre aspas. Eis Behemoth, que criei como criei a ti. Poderás pescar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com uma corda? Fecha aspas. Agora Jó vê demonstrado o aspecto abismal de Deus e as profundezas da sua própria psique, que contém monstros devoradores bem afastados dos valores humanos. Esse aspecto da teofania, conforme a representa Blake, está na ilustração 27. Behemoth e o Leviatã representam a concupiscência primordial do ser. Deus revela o seu próprio lado sombrio, e já que o homem participa de Deus, fundamento de sua existência, ele deve compartilhar igualmente da sua escuridão. A autossuficiência do ego recebe aqui o seu golpe final. Mas quando da conclusão da autorrevelação de Yahvé, Jó passa por uma mudança decisiva. Ocorre o arrependimento, ou metanoia. Abre aspas. Eu ouvi falar de ti com o ouvir dos meus ouvidos, mas agora te veem os meus próprios olhos. Por isso abomino a mim mesmo e faço penitência no pó e na cinza. Fecha aspas. As perguntas de Jó foram respondidas, não de forma racional, mas por meio da experiência vivida. Ele encontrou o que procurava, o significado do seu sofrimento. Esse significado é nada menos que a percepção consciente da psique arquetípica autônoma. E essa percepção só pode ocorrer mediante a provação. O livro de Jó é realmente o registro de um processo de iniciação divina. Um teste pela provação que, quando bem sucedido, leva a um novo estado de ser. É um processo análogo a todos os rituais de iniciação que tentam produzir uma transição de um estado de consciência para outro. A causa da aprovação de Jó é Yahvé. A causa da aprovação de Jó é Yahvé, por meio do seu agente dinâmico, Satanás. O papel psicológico de Satanás na história de Jó é descrito de forma consistente por Rivka Scharf Kluger. Não tenho a menor ideia da pronúncia desse nome, enfim. Abre aspas. Ele, Satanás, aparece aqui de forma plena, como adversário metafísico de uma vida de paz e de conforto mundano. Ele intervém como distúrbio e empecilho à ordem natural da vida e se põe no caminho do homem, tal como o Malá Yahvé. Não sei se essa é a pronúncia também. Malá Yahvé, como Satanás no caminho de Balaão. Todavia, enquanto a história de Balaão trata da experiência de um choque de vontades e de obediência cega, uma primeira percepção, por assim dizer, de que a vontade de Deus e não a nossa própria deve ser atendida, no caso de Jó é uma questão de submissão consciente à vontade de Deus, nascida da percepção interna. Satanás é aqui um verdadeiro Lúcifer, aquele que traz luz. Ele traz ao homem o conhecimento de Deus, mas por meio do sofrimento que lhe inflige. Satanás é a miséria do mundo, aquele que leva o homem para dentro de si mesmo, para o outro mundo. Fecha aspas. Essa descrição de Satanás, que deve ser reconhecida como psicologicamente precisa,
põe-no em estreita proximidade com a sabedoria. No Eclesiástico, a personificação feminina, a sabedoria, é descrita nos seguintes termos, abre aspas, a sabedoria nutre seus próprios filhos e cuida daquele que a procura, pois embora no início ela o faça percorrer caminhos tortuosos, trazendo-lhe medo e debilitamento, atormentando-o com sua disciplina, até que nele possa confiar e submetendo-o ao teste das suas provações, no final ela o levará de volta ao caminho reto e lhe revelará seus segredos, fecha aspas. De acordo com essa passagem, a sabedoria submete seus filhos à prova, tal como fez Yahvé com Jó, por meio da ação de Satanás. Os favoritos de Deus são submetidos às mais severas provações, isto é, o potencial para a individuação constitui a causa do teste. John Donne faz a seguinte observação, abre aspas, os melhores homens têm sido uma pesada carga sobre os homens. Mal ouço Deus dizer que encontrou um homem reto, temente a Deus e que a aparta do mal. Vejo nos versos seguintes que foi dada a Satanás a incumbência de mandar sabeus e caldeus roubarem o seu gado e ferirem seus criados, matar seus filhos com fogo e a tempestade e cobri-lo de feridas. Mal ouço Deus dizer que encontrou um homem segundo seu coração e vejo seus filhos violarem as próprias irmãs e matarem-se uns aos outros. Vejo a rebelião de outro filho contra o pai e que o põe em dificuldades e em risco de vida. Mal ouço Deus reconhecer Cristo no batismo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Vejo esse filho ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. E depois vejo Deus ratificar o mesmo reconhecimento de Cristo na transfiguração. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E vejo esse filho, sozinho, abandonado, entregue a escribas e fariseus, publicanos e herodianos, a sacerdotes, a soldados, ao povo, a juízes e testemunhas e executores. E aquele que foi chamado Filho amado de Deus, a quem foi dado partilhar a glória dos céus neste mundo em sua transfiguração, é agora o fosso de toda a corrupção, de todos os pecados, não já como filho de Deus, mas como simples homem, não já como homem, mas como um verme desprezível. Fecha aspas. Embora possam trazer sabedoria, essas provações são coisas terríveis. E a oração do Pai Nosso suplica que sejamos poupados delas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jung acha que Jó se libertou do desespero por meio de um processo de aumento da consciência por parte da divindade. Kluger faz a seguinte paráfrase da observação de Jung, abre aspas. Em sua majestosa fala final, Deus se revela a Jó em todas as suas características aterrorizantes. É como se dissesse a Jó, veja, é assim que eu sou, eis por que te tratei dessa maneira. Por meio do sofrimento que infligiu a Jó, a partir da sua própria natureza, Deus chegou a esse autoconhecimento e admite, por assim dizer, esse conhecimento de sua face tenebrosa diante de Jó. E é isso que redime o homem só. Essa constitui realmente a solução do enigma de Jó, isto é, constitui uma verdadeira justificativa do destino de Jó, que sem esse fundamento permaneceria, em seu caráter cruel e injusto, um problema aberto. Jó aparece aqui de forma clara como uma vítima de sacrifício, mas é igualmente o portador do destino divino. Eis o que dá sentido a seu sofrimento e a libertação da sua alma. Fecha aspas. Rudolf Otto, o homem que deu à experiência do Numinosium a primeira formulação clara, utilizou o encontro entre Jó e Yahvé como exemplo de experiência luminosa. Cito um trecho relativamente longo, porque a passagem em questão veicula de forma excelente a sua compreensão do Mysterium luminoso. Abre aspas. E então aparece em pessoa o próprio Elohim para fazer sua própria defesa. E ele o faz de forma tal que Jó reconhece estar subjugado, de fato e de direito, e não simplesmente levado a emudecer por uma força superior. E então confessa, por isso abomino a mim mesmo e faço penitência no pó e na cinza. Trata-se de uma admissão de que está internamente convencido e de que é culpado. Não se trata de um colapso provocado pela impotência nem de submissão a uma mera força superior. Da mesma forma, não se trata daquela atitude mental a que São Paulo de vez em quando se refere, por exemplo, em Romanos, capítulo 9, versículo 20. Porventura a coisa formada dirá àquele que a formou, por que me fizeste assim? Não tem o oleiro o poder sobre a massa para fazer com a mesma massa um vaso para honrar e outro para desonrar? Interpretar a passagem referente a Jó dessa maneira seria uma forma de não compreendê-la.
Essa passagem não proclama, ao contrário de Paulo, a renúncia a uma teodiceia ou a percepção da impossibilidade de uma teodiceia. Na realidade, seu objetivo é produzir por si próprio uma teodiceia real, uma teodiceia melhor que a dos amigos de Jó. Uma teodiceia capaz de convencer até mesmo a um Jó, e não há apenas para convencê-lo, mas também para aliviar todas as dúvidas íntimas que lhe assaltavam o espírito. Pois na extraordinária experiência porque Jó passou quando da revelação de Elohim está implícito ao mesmo tempo um alívio da angústia que lhe ia na alma, assim como uma conciliação que em si mesma seria perfeitamente satisfatória como solução do problema do livro de Jó, mesmo sem a reabilitação de Jó no capítulo 42, no qual se recuperou a prosperidade, algo que se reveste do caráter de um pagamento adicional concedido depois de ter sido feita a quitação. Mas o que é esse estranho momento de experiência que atua aqui tanto como uma vingança de Deus com relação a Jó, quanto uma reconciliação de Jó com relação a Deus? Fecha aspas. Após fazer uma revisão das ponderáveis obras apresentadas por Yahvé, o Leviatã, o Behemoth, etc., Otto continua, abre aspas. Esses animais certamente constituiriam os exemplos mais felizes com que poderíamos deparar quando buscamos indícios da plenitude de propósitos da sabedoria divina. Mas esses animais, não menos que todos os demais exemplos, e do que todo o contexto, teor e sentido da passagem toda, exprimem efetivamente, de maneira magistral, a manifesta monstruosidade, o caráter verdadeiramente demoníaco e totalmente incompreensível do poder criador eterno. É admirável como esse poder, incalculável e completamente outro, zomba de todas as formas concebíveis, mas é, não obstante, capaz de atingir o mais profundo da mente, assim como de fascinar e fazer transbordar o coração. Esse é o significado do mysterium, não simplesmente mistério, mas também fascinante e augusto. E aqui, uma vez mais, esses últimos sentidos estão presentes, não em conceitos explícitos, mas no tom, no entusiasmo e no próprio ritmo de toda a exposição. É aqui que reside verdadeiramente o sentido de toda a passagem, aquilo que compreende tanto a teodiceia quanto a conciliação e o alívio da alma de Jó. O mysterium, como simples mistério, seria simplesmente, como dissemos acima, parte do caráter absolutamente inconcebível do nume, algo que, embora pudesse levar Jó ao silêncio profundo, não o convenceria intimamente. Aquilo de que temos consciência é antes um valor intrínseco do incompreensível, um valor que não pode ser expresso, um valor positivo e fascinante. Trata-se de algo incompatível com os pensamentos da teologia humana racional e que não pode ser por eles assimilado. Permanece em todo o seu mistério, mas é como se se passasse a sentir na consciência que Elohim se justifica e, ao mesmo tempo, que a alma de Jó encontra paz. Fecha aspas. O drama de Jó é aplicável a todos. Ele se refere de imediato à questão quase universal. Por que isso deve acontecer comigo? Todos temos, no fundo de nós mesmos, um ressentimento contra o destino e contra a realidade, o que constitui um resíduo de inflação. Esse ressentimento assume muitas formas. Se pelo menos minha infância tivesse sido melhor, se pelo menos eu fosse casada, se pelo menos eu não fosse casado, se pelo menos eu tivesse um marido, uma esposa melhor, etc. Todos esses "se pelo menos" são meios pelos quais nos desculpamos por não ter com a realidade, como ela é, uma relação mais produtiva. Constituem sintomas de inflação que não nos vão assegurar a existência de uma realidade maior que nossos desejos pessoais. Jó perguntou por que deveria passar pela miséria. A resposta que emerge do livro de Jó é: para que pudesse ver a Deus. Blake captou o aspecto essencial do ego individuado no quadro que representa Jó arrependido e rejuvenescido. Ilustração 28. Nele é representada a atitude sacrificial. Tendo experimentado o centro transpessoal da psique, o ego reconhece sua posição subordinada e está preparado para servir à totalidade e aos seus fins, em lugar de fazer exigências pessoais. Jó tornou-se um ego individuado. Quarto, o ego individuado. A individuação é um processo e não um alvo alcançado. Cada novo nível de integração deve submeter-se a uma nova transformação para que o desenvolvimento se realize. Todavia, temos algumas indicações com relação àquilo que esperamos como resultado do encontro consciente do ego com o si mesmo. De modo geral, a necessidade de individuação produz um estado em que o ego mantém uma relação com o si mesmo sem estar identificado com ele. Surge desse estado um diálogo mais ou menos contínuo entre o ego e o inconsciente, assim como entre a experiência externa e a experiência interna. Ocorre a cura de uma divisão dupla quando a individuação é alcançada.
Primeiro, a divisão entre consciente e inconsciente, que se iniciou por ocasião do nascimento da consciência. Em segundo lugar, a divisão entre sujeito e objeto. A dicotomia entre a realidade externa e a interna é substituída por um sentimento de realidade unitária. É como se a totalidade inconsciente original, assim como a unicidade original que formamos com a vida, das quais partimos e das quais tivemos que emergir, pudessem agora ser recuperadas, em parte, no nível consciente. As ideias e as imagens que representam o infantilismo num dado estágio do desenvolvimento representam, noutro estágio, a sabedoria. As imagens e os atributos do si mesmo são agora experimentados como coisas distintas do ego e situados acima dele. Essa experiência traz consigo a percepção de que não se é dono da própria casa. A pessoa toma consciência de que há uma orientação interna autônoma, distinta do ego e, com frequência, antagônica a ele. Uma tal consciência, às vezes, constitui um alívio, outras vezes representa uma carga. Podemos, na verdade, nos sentir subitamente no papel de São Cristóvão. Ilustração 29. O início da percepção de que há algo vivendo conosco na mesma casa muitas vezes é pressagiado por determinados tipos de sonhos, que põem um sonhador diante dos acontecimentos paradoxais ou miraculosos. Esses sonhos abrem uma categoria transpessoal de experiência que é incomum e estranha à consciência. Um exemplo desse tipo de sonho é apresentado a seguir. A paciente era uma cientista muito racional e prática. Seu sonho foi, abre aspas, um homem, um cientista que ela conhecia, estava tendo um ataque cardíaco. Ele pegou uma bananeirinha de jardim, cana, e a colocou no peito. Imediatamente seu distúrbio passou. Então ele se voltou para a sonhadora e disse: meus colegas cientistas podem rir de mim por usar esse tratamento, mas ele funciona. E meus filhos são muito jovens para ficar sem pai. Fecha aspas. Esse sonho foi seguido, pouco tempo depois, por uma singular experiência de sincronicidade que acabou por penetrar a visão de mundo racional e mecanicista da sonhadora e constituiu uma experiência marcante. Tal como a superordem do sonho anterior, é como se a planta fosse capaz de absorver os efeitos do ataque cardíaco e de restaurar a condição anterior do coração. A planta simboliza o estado vegetativo da vida. É análoga ao sistema nervoso autônomo ou vegetativo. No nível psicológico, representa um estado ou uma forma de experiência de vida primordial, vegetativo, que dispõe de um reservatório capaz de amortecer os excessos destrutivos de energia que podem acumular-se na personalidade consciente. A mente consciente experimenta esse evento como algo miraculoso, isto é, como algo que transcende as categorias da compreensão consciente. Outro exemplo do mesmo tema é o sonho de um homem perto dos 40, que teve uma infância muito alienante. Os pais eram alcoólatras, de modo que ele foi obrigado a assumir precocemente as responsabilidades e as atitudes de um adulto para que a família funcionasse. Por conseguinte, tornou-se extremamente racional e se saía bem numa posição de responsabilidade. Mas depois começou a desorientar-se. Não gostava do trabalho, não sabia o que queria. Aos poucos, tudo o que estava fazendo perdeu o sentido. Sua terapia era coisa muito difícil, pois ele não conseguia ir além da discussão racional. Então ele teve este sonho, abre aspas. Ele encontrou uma mulher estranha e incomum de quem sentia que já ouvira falar antes. Ela era um expoente da medicina homeopática. Depois de conversar com ela por algum tempo, ele exclamou: como você acredita numa coisa como a homeopatia? A orientação médico-científica mais recente é melhor. A homeopatia não passa de relíquia da magia primitiva. Em resposta, a mulher sorriu misteriosamente e disse: sim, exatamente. Nesse ponto, o sonhador ficou perplexo e acordou. Fecha aspas. Em suas associações com o sonho, o paciente disse que a única coisa que sabia a respeito da homeopatia era que ela utilizava o princípio da similaridade. Lembrou-se do relato de Fraser sobre a mágica homeopática e pensou também no seu método de interpretação de sonhos, o método de amplificação, que utiliza imagens mitológicas similares para ampliar e esclarecer sonhos. Ele não tinha associações a fazer com relação à mulher, mas ela é evidentemente a ânima, que possui o conhecimento secreto do inconsciente e serve de ponte entre o ego e o inconsciente coletivo. O sonho indica que o inconsciente está sendo ativado e está apresentando ao paciente todo um novo modo de experiência, algo semelhante à magia primitiva. De acordo com esse modo de experiência, as analogias são tomadas como realidades. É o método do pensamento analógico associativo. Essa é a forma pela qual o inconsciente trabalha, por meio da analogia simbólica. Esse é o princípio em que o nosso método de interpretação de sonhos se baseia. Amplificação por analogia. É completamente errôneo aplicar esse modo primitivo ao tratamento da realidade externa.
isso nos envolveria em toda espécie de práticas mágicas e supersticiosas. Mas ele é precisamente a abordagem correta para lidar com o inconsciente e para estabelecer contato com a psique arquetípica. O homem moderno necessita urgentemente restabelecer um contato significativo com a camada primitiva da psique. Não me refiro à expressão compulsiva dos afetos primitivos inconscientes, que constituem um sintoma de dissociação. Refiro-me ao modo primitivo de experiência que vê a vida como um todo orgânico. Nos sonhos, a imagem de um animal, de um ser primitivo ou de uma criança normalmente é uma expressão simbólica da fonte de ajuda e de cura. Com frequência, nos contos de fada, é um animal que mostra a saída de uma dificuldade ao herói. As imagens do primitivo e da criança servem à função de cura, porque simbolizam o patrimônio que herdamos da totalidade, daquele estado original em que estamos ligados à natureza e às suas energias transpessoais que nos orientam e nos dão apoio. Por meio do primitivo e da criança que existem em nós, estabelecemos uma ligação com o si mesmo e nos curamos do estado de alienação. Para nos relacionarmos com a mentalidade da criança e do primitivo, de forma consciente e não inconsciente de forma inflada, precisamos aprender a incorporar categorias primitivas da experiência à nossa visão do mundo, sem negar ou prejudicar as categorias conscientes, de caráter científico, de espaço, tempo e causalidade. Devemos aprender a aplicar os modos primitivos de experiência de forma psicológica ao mundo interno e não fisicamente em nossas relações com o mundo externo. A atitude primitiva em nossa relação com o mundo externo é sinônimo de superstição, mas ser primitivo com relação ao mundo interno da psique é sinônimo de sabedoria. Jung atingiu essa atitude de estado primitivo refinado, e essa é a razão por que todos os que o conheceram sempre se impressionaram com a sua sabedoria. Poucos dias antes de falecer, um entrevistador pediu-lhe que dissesse sua concepção de Deus. Ele replicou com as seguintes palavras, abre aspas, até hoje, Deus é o nome pelo qual eu designo tudo que se atravessa no caminho da minha obstinação de forma violenta e atrevida. Tudo que atrapalha minhas opiniões, meus planos e intenções subjetivos e muda o curso da minha vida para o bem ou para o mal. Fecha aspas. A visão que Jung exprime aqui é essencialmente primitiva, embora consciente e refinada. Ele designa por Deus aquilo que a maioria chama de acaso ou acidente. Ele experimenta eventos aparentemente arbitrários como sendo plenos de sentido e não como coisa sem sentido. Essa é precisamente a forma pela qual o primitivo experimenta a vida. Para o primitivo, tudo está saturado de significação psíquica e tem vínculos ocultos com os poderes transpessoais. O primitivo, assim como a criança, vive num mundo que está em continuidade com relação a ele. Está relacionado com o cosmo. Quanto mais tentamos nos relacionar de forma consciente com as profundezas da psique, tanto mais somos levados a ter a mesma atitude expressa por Jung. Segundo ele, todas as vicissitudes da vida externa e interna têm um significado e constituem uma expressão de padrões e poderes de ordem transpessoal. O acaso, como categoria de experiência, é um sintoma da vida alienada. Para o homem ligado ao si mesmo, tanto quanto para a criança e para o primitivo, o acaso não existe. Talvez seja o significado das palavras de Jesus. Se não vos converterdes e vos fizerdes como meninos, jamais entrareis no reino dos céus. Emerson exprime essa mesma ideia, a saber, de que há uma lei no fundo de tudo que é aparentemente casual, abre aspas. O segredo do mundo é a ligação existente entre a pessoa e o evento. O espírito traz em si o evento que lhe vai sobrevir. O evento é a impressão de sua forma. Os eventos nascem da mesma fonte de que nascem as pessoas. Cada criatura gera de si mesma sua própria condição e esfera, assim como a lesma faz sua tênue casa na folha da pereira. Um homem verá seu caráter manifestar-se nos eventos que parecem encontrá-lo, mas que surgem dele e o acompanham. Não há acasos. A lei rege tudo o que existe. Fecha aspas. Nos estágios iniciais do desenvolvimento psicológico, Deus está oculto, no esconderijo mais engenhoso que há, na identificação que temos com nós mesmos, com o nosso próprio ego. Essa ideia de Deus oculto corresponde ao mito gnóstico de Sofia, uma personificação da sabedoria de Deus. No processo da criação, a Sofia, a sabedoria divina, tornou-se matéria, e então, no curso dessa transformação, perdeu-se e ficou aprisionada à matéria, tornando-se assim o Deus oculto, que precisa de libertação e redenção. Essa ideia do espírito divino aprisionado na matéria, oculto na escuridão da mente, representa o si mesmo oculto em sua identificação com o ego. A matéria, que esconde a Sofia, simboliza a realidade concreta, temporal e terrena do ego individual.
Se Deus está aprisionado na matéria, na personalidade imatura, a tarefa de desenvolvimento psicológico nada menos é do que a redenção de Deus por meio da consciência humana. A redenção de Deus configurou-se como um tema básico na alquimia. A obra alquímica foi um trabalho de redenção. Todo o processo de transmutação constituía uma tentativa de libertar e redimir um valor supremo da sua prisão à matéria básica. A matéria básica era a prima matéria, aquilo com que se começava, que corresponde às imaturidades infladas da nossa psique. Essa matéria deveria ser transformada na pedra filosofal, uma essência divina. A prima matéria é a nossa identidade ego-si mesmo, o resíduo da inflação original. Submeter esse material ao processo alquímico significa aplicar o esforço e a atenção conscientes à tarefa de refinar e separar essa mistura composta, com o fito de libertar o si mesmo ou a psique arquetípica da sua contaminação com o ego. Há um contraste entre a atitude cristã tradicional, cujo tema é a redenção passiva do homem por meio da fé depositada em Cristo, e a atitude alquímica, um esforço ativo do homem para redimir a Deus. Sobre esse contraste escreve Jung, abre aspas, na atitude cristã, o homem atribui a si mesmo a necessidade de redenção e deixa o trabalho da redenção, o atlon real, ou a opus, para a figura divina autônoma. Na atitude alquímica, o homem se encarrega de realizar a opus redentora e atribui o estado de sofrimento e a consequente necessidade de redenção à anima mundi, aprisionada na matéria. Fecha aspas. E mais uma vez, abre aspas, a obra alquímica é o trabalho do homem redentor pela causa da alma divina do mundo, que se encontra adormecida e à espera da redenção da matéria. O cristão obtém os frutos da graça a partir do trabalho realizado por Cristo, mas o alquimista cria para si, com seus próprios esforços, uma panaceia da vida. Trecho ligeiramente parafraseado. Fecha aspas. Um homem moderno deve proceder mais ou menos como o alquimista. Não podendo recorrer à redenção passiva por intermédio de imagens sacras, deve depender dos seus próprios esforços ativos no sentido de trabalhar sua prima matéria, o inconsciente, na esperança de libertar e trazer à consciência a natureza suprapessoal da própria psique. Esse é o tema central. O desenvolvimento psicológico em todas as suas fases é um processo de redenção. O objetivo é redimir, pela percepção consciente, o si mesmo oculto, escondido na identificação inconsciente com o ego. O ciclo repetitivo da inflação e alienação é superado pelo processo consciente de individuação quando se manifesta a consciência da realidade do eixo ego-si mesmo. Uma vez experimentada a realidade do centro transpessoal, um processo dialético entre o ego e o si mesmo pode, até certo ponto, substituir o movimento pendular anterior entre inflação e alienação. Mas o diálogo da individuação não é possível enquanto o ego pensar que tudo que existe na psique foi feito por ele. Jung comenta com relação a essa atitude errônea o seguinte, abre aspas, todas as pessoas do mundo moderno sentem-se sozinhas no mundo da psique, pois supõem que nada há nele que não seja resultado da sua própria ação. Essa é a melhor demonstração da nossa atitude de deuses todo-poderosos, que simplesmente deriva do fato de que pensamos que inventamos tudo o que é psíquico, que nada existiria se não o fizéssemos. Pois é essa a nossa ideia básica, uma extraordinária suposição, e assim estamos sozinhos no mundo da psique, exatamente como o Criador diante da criatura. Fecha aspas. Para o homem moderno, um encontro consciente com a psique arquetípica autônoma equivale à descoberta de Deus. Depois de passar por essa experiência, ele já não está sozinho em sua psique e toda a sua visão do mundo é alterada. Ele é libertado, em grande parte, das projeções do si mesmo em alvos e objetivos seculares. É libertado da tendência a identificar-se com qualquer facção que possa levá-lo a viver o conflito dos opostos no mundo externo. Uma pessoa que passou por isso está conscientemente comprometida com o processo de individuação. O I Ching descreve o efeito que uma pessoa individuada pode obter. Abre aspas. Na natureza, também se observa um rigor sagrado e grave que se manifesta na regularidade com que se desenrolam todos os fenômenos. A contemplação do sentido divino subjacente à ocorrência de todos os fenômenos do universo dá ao homem destinado a liderar os outros meios para produzir efeitos semelhantes. Para isso é necessário a concentração interior que a contemplação religiosa desenvolve nos grandes homens, dotados de fé poderosa. Permite-lhes apreender as misteriosas e divinas leis da vida e, através da mais profunda concentração, chegar a exprimir essas leis em si próprios. De sua contemplação emana um poder espiritual oculto que influencia e domina os homens, sem que eles estejam conscientes de como isso ocorre. Fecha aspas. Expressa nos termos mais amplos possíveis, a individuação parece ser uma necessidade inata da vida no sentido de realizar-se a si mesma de forma consciente.
A energia da vida transpessoal no processo da autorrevelação utiliza a consciência humana, um produto que ela mesma gerou, como instrumento da sua própria autorrealização. Um relance de olhos sobre esse processo nos dá uma nova perspectiva das vicissitudes da vida humana e faz-nos perceber que, abre aspas, embora os moinhos do Senhor moam vagarosamente, ainda assim produzem uma farinha incomparavelmente fina. Fecha aspas.